Fala pessoal, aqui quem está falando com vocês é o D e hoje nós vamos dar início ao nosso projeto sobre Black Clover, onde eu vou assistir aos episódios do anime até o final e vou fazendo vídeos conforme eu for assistindo, dando a minha opinião sobre os arcos, né? Porque de cada episódio não faz sentido, então vou falar sobre os arcos. Nesse caso é do episódio 1 até o episódio 27, onde acaba o arco da invasão à cidade real, né? Então eu vou falar sobre esses episódios. E esse vídeo aqui é em parceria com as páginas no Twitter Clover BR Fandom, Clover Portal e o Esquadrão Nerd. Os links deles vão estar tudo aqui na descrição. São os nossos parceiros que me ajudam a fazer esses vídeos e a divulgar. Então, vão lá conhecer. Eles trazem review do mangá, notícias, curiosidades. É bem interessante e eu recomendo muito. Agora vamos falar sobre o anime em si. Eu vou trazer minhas primeiras impressões até a parte que eles ganham o grimório deles, né? Que eu acho que é bem importante falar sobre isso. Eu, como várias pessoas, tinha um preconceito, uma injustiça com Black Clover. Eu entrei naquela onda de que era um Naruto diferente, que tinha o Naruto e o Sasuke lá, e eu acabei convivendo por muito tempo com isso em mente, né? Então, assistir ao anime me fez refletir muito sobre isso e mudar a minha opinião. E antes de começar a falar, uma curiosidade que eu vi lançar o primeiro capítulo quando a obra foi serializada. Assim que o mangá foi serializado e saiu na Jump, eu li o primeiro capítulo. Na verdade, eu li os primeiros 5 capítulos, então eu tive talvez uma porta de entrada assim bem mais rápida do que a maioria de vocês. Só que eu não continuei e agora eu tô assistindo ao anime e mudando muito a minha opinião, porque eu também não tinha gostado na época. E assim, como eu falei que eu achava que era um Naruto diferente, a primeira coisa que eu vi e assim, que eu queria mudar muito a minha opinião é que o Asta e o Yuno, eles não são Naruto e Sasuke nem longe. Eles têm a rivalidade, mas eles têm um companheirismo muito maior. Eles não ficam de briguinha, apesar do Asta provocar muitas vezes, mas não tem isso de briguinha, não tem esses confrontos. Eles se ajudam e eles confiam mais um no outro do que o Naruto e o Sasuke no clássico, né, no Naruto clássico, porque depois quando a gente assiste Shippuden, mostra que ele era muitos amigos e tudo mais, mas a gente não tá falando de Naruto, estamos falando de Black Clover. Então eu mudei muito minha opinião e eu gosto mais do Asta e o Yuno hoje do que eu gostava do Naruto e o Sasuke no clássico. Então eu quis mudar essa minha opinião porque não era verdade e eu acabei indo como todo mundo e acabou fazendo um preconceito com o próprio anime e com a própria obra que eu acho que muita gente faz sem nem ter assistido. Então, isso foi um passo importante para mim e eu acho que muita gente devia assistir pelo menos para conhecer os personagens, porque são interessantes. E assim, a gente vê que o Asta ele não tem poderes e ele tem uma determinação, que é o que move a maioria dos shounens, de ser o Rei Mago. E o Yuno, ele também tem essa determinação, porque ele, uma vez, ele é defendido pelo Asta no meio de um assalto, alguma coisa assim, e ele acaba sendo ajudado e ele resolve nunca mais chorar e assim também virar um Rei Mago, sendo que eles vivem na cidade onde o próprio Rei Mago primeiro, se eu não estiver errado, eles derrotam um monstro e assim a cidade fica meio que marcada e virando até um exemplo para eles, né? E esse é bem a introdução do anime até eles ganhar o Grimório. E a gente vê que o Yuno ele tem um Grimório muito raro, que é de 4 estrelas. Até onde eu vi não falaram nada do Asta ainda, que é de 5. Fala o narrador que é uma, como eles dizem, é um péssimo negócio, né? Tipo, é um mau sinal ter um de 5, já que o de 4 é muito bom, é boa sorte. O de 5 traz alguma coisa de ruim porque é do demônio. Só que não foi explorado muito isso, então eu também não sei o que falar. E eu acho que isso seria uma boa introdução das minhas primeiras impressões sobre o anime em si, né? Agora eu vou passar pelo segundo arco, que é quando eles conhecem as guildas deles e vão para a primeira missão. E assim, eu sou suspeita de falar sobre guildas, porque quem me conhece, quem conhece o canal há muito tempo, sabe que eu sou um fanboy de Fairy Tail, mas não por causa da obra, mas sim o que Fairy Tail representa para mim. Eu acompanhei Fairy Tail desde o episódio 1 até o final, eu vi lançar todos os episódios lá em 2009, se eu não estiver errado.
Então Fairy Tail foi muito importante na minha adolescência, na minha vida, e eu tenho esse carinho enorme. Quando eu vi a guilda, quando eu vi os Touros Negros, né, que é a guilda do Asta, eu meio que identifiquei um pouco de Fairy Tail ali, e eu acabei entrando no clima. Faltou muita gente, né? Eu acho que tem poucos integrantes da guilda, apesar de falarem que tem alguém fazendo missão, alguma coisinha assim, mas eu senti falta de uma guilda maior, assim, igual o Fairy Tail mesmo. Mas igual eu falei, puxando o lado do fanboy de Fairy Tail, da nostalgia. Mas eu gostei muito da vibe do Magna, né? Tentando fazer aquela iniciação. Só não gostei mesmo da Noelle, porque o ar dela ainda não me cativou. Até agora, o episódio que eu tô, ainda não tenho um apego por ela. Já vi muita mudança, mas eu ainda não tenho um apego por ela igual eu acho que deveria ter. Porque ela começou muito mal com aquele ar de nobre e tudo mais, que é bem trabalhado depois, né? Então, foi o Asta, o Magna e a Noelle que foram até fazer a primeira missão, que é o arco que a gente entra agora, que é onde eles vão ajudar o prefeito e na cidade do Magna, se eu não estiver errado. E assim, gente, tudo que eu falar aqui vocês podem me corrigir, não deem spoiler, é só pra gente conversar um pouco sobre os episódios. Uma nostalgia para vocês que já assistiram tudo, estão esperando o mangá, estão esperando o filme. A gente vai conversando aqui sobre a obra, os pontos fortes, os pontos fracos. Eu acho que essa é a ideia, não é muito discutir cada episódio porque vocês já assistiram, vocês já sabem o que vão acontecer. Mas sim conversar comigo um pouquinho da minha opinião, assim, saber um pouco, até chegar no mangá e eu começar a comentar junto com vocês o que lançar, né? Ou o anime, né? Vai que demora e o anime volta. Então eles vão lá na cidade do Magna e caçar javalis. E aí o prefeito tá morto, se eu não estiver errado. Tem uma invasão que a gente acaba descobrindo agora no arco que eu tô. Quem é que invadiu e por que invadiram. E assim começa aquela confusão e a gente acaba vendo um pouquinho melhor a Noelle. Ela tem uma evolução já nesse arco. A vila, a gente aprende um pouco mais sobre o Magna, sobre o passado dele, sobre o prefeito, sobre a ajuda dele na cidade. E eu acho que isso é bem importante. Em contrapartida, a gente tem o Yuno, o Klaus e a Mimosa fazendo a escolta de um riquinho. Acaba indo para a cidade que o Yuno morava, né? E acaba sequestrando a freira. E a gente acaba vendo que o Rei Mago também estava ali ajudando. E então a gente teve esses dois arcos que ajudaram, né? A, como que fala? A introduzir um pouco da guilda e o trabalho em equipe a esses dois personagens que sempre viviam sozinhos. Então a gente teve a primeira estrela que os dois ganharam, a primeira missão, na verdade, eu falei arco, mas a primeira missão deles, onde a gente vê o Klaus ali muito nariz empinado, igual a Noelle, esse negócio de nobre, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, a Mimosa mais de boa, mas a gente acabou vendo um pouco dessa missão e de como seria os arcos a seguir. E aí a gente entra no arco da dungeon, né? Que aparece uma dungeon lá e eles têm que explorar, porque o Rei Mago sugere, né? Eles mesmos, pessoalmente, para ir lá. E aí a gente acaba tendo um confronto entre reinos, que é o reino Diamond contra o reino Clover, que tá lá os Touros Negros e o Alvorecer contra o cara da fumaça, que eu não sei o nome dele, e o de Diamante, que eu também não decorei o nome dele, mas falo muitas vezes, e aí eu acho que é incompetência minha mesmo, porque eu sou péssimo com o nome. A gente acaba tendo esse confronto de reinos, a gente acaba vendo uma confusão maior. O Luck, a gente aprende um pouco mais sobre o Luck, os poderes dele, os traumas dele, porque ele é doido por luta. Ele meio que some por um tempo, o Asta acaba ajudando ele a ganhar do cara da fumaça. E não, foi um trabalho em equipe, na verdade. Tô lembrando aqui, foi um trabalho em equipe. Enquanto o Klaus, ele meio que não quer a ajuda do Yuno, manda ele entrar lá na porta, só que ele não vai e ele acaba sendo ajudado. Até que se reúne todo mundo. E eu acho que esse arco foi muito para demonstrar uma mudança no Klaus, bem específico, porque ele perde aquele posto de arrogante que ele tinha. Ele acaba virando amigo do Asta no final. Então eu acho que esse arco foi essencialmente para mostrar um pouco do orgulho dele e um pouco do que o anime ia se tornar ainda, porque no próximo arco é trabalhado mais ainda isso, e a gente acaba vendo um pouquinho mais de como funciona. Então tem essa briga, a gente acaba vendo novos itens, o Asta ganha uma nova espada que consegue puxar magia, e o Yuno ele ganha uma nova escritura
grimório dele, onde tem uma magia que ainda não foi explicada muito bem, então eu não vou falar muito porque eu não sei. E eles acabam ficando vivos, o pessoal do outro reino também, o que sugere que vai ter uma parte 2 da luta, pelo menos é o que eu acho. E depois desse arco a gente passa para o último que eu vi, que é onde o Rei Mago ele vai condecorar algumas pessoas pelo mérito. Ele acaba falando um pouco com o Asta de como é ser o Rei Mago. Você tem que ter mérito, não é o orgulho, não é a vontade. Então é trabalhado muito isso no anime. A gente vê o pessoal da família da Noelle lá fazendo uma confusão por causa que é nobre, os plebeus não podem andar junto e tem aquela confusão. E aí começa uma briga, aí chega os Vermilion lá para ajudar o Asta, porque ele apoia. E a gente acaba vendo o que acontece no final por ele apoiar o Asta e seguir ele, né? Mas beleza. E aí a gente tem muito esse orgulho dos nobres, que foi bem irritante ver a família da Noelle lá. Eu não decorei o nome deles ainda, mas foi bem irritante ver eles rindo lá. Tinha um outro lado que era o pessoal do Alvorecer, que eles estavam meio também de nariz empinado, que é aquele cara que faz um gigante, né? Faz um golem. E um que só fica dando risada. Eu não decorei os nomes, então tem esses dois. E eles ficam meio que também brigando com o Asta. Começa todo mundo a se reunir contra o Asta. E só o da família Vermilion que acaba defendendo. Até criando uma rivalidade com ele, os dois, né? E a gente tem a luta final, que é quando chega o Olho do Sol da Meia-Noite, que é o nome da organização, que ataca o reino de Clover, e a gente acaba vendo todos esses caras aí bons, né, lutando. Não muito porque eles acabam sendo perseguidos, aí fica só um dos Vermilion brigando, e a gente acaba entendendo um pouco mais do orgulho dele, de como ele funciona, e ele acaba sendo atacado por alguém que não é mostrado, perde o braço. Eu espero que ele continue sem braço, eu não vi ainda o que mostrou dele, ele tá em coma, mas eu espero que ele continue sem braço. E aí tem aquele ataque todo, a gente acaba descobrindo quem é o vilão do Olho do Sol da Meia-Noite e os poderes do Rei Mago, que é de controlar o tempo, que foi bem interessante. E assim eu acho que eu concluí até agora os arcos que eu tô, e agora eu vou falar um pouquinho da minha opinião sobre o anime até aqui. Eu acho que é meio óbvio falar que tem episódios que a animação é bem estranha, porque todo mundo já sabe, todo mundo já assistiu, então não vou falar coisas meio óbvias. Também não vou falar das lutas porque todo mundo lembra das lutas e vê muito do AMV, né? Essas coisas. Não faz nem sentido. Então eu vou falar muito do que me passou dos personagens. Como eu falei, o Klaus e essas famílias de nobre com orgulho lá no alto por ser nobres, por ter o direito de viver lá em cima. No episódio 2 ou 3, quando eles vão fazer o teste, já tem a Noelle lá, tipo, o irmão dele, né? O irmão dela, na verdade, falando que ela nem precisa fazer o teste, que ela é nobre, ela sobe de qualquer jeito. Então a gente vê esses arcos trabalhando muito o orgulho dos nobres e como o Asta e o Yuno vão resolver isso para ser rei mago, né? Porque não é só eles. A gente também acaba descobrindo uns rankings que mostra que quem é mais condecorado acaba subindo, subindo, subindo e no mérito pode virar rei mago e é bem difícil isso. Então a gente acabou vendo muitas hierarquias, nome de reino, vilões foi bem pouco, na verdade, mas foi trabalhado muito os personagens, o seu lado pessoal, muito de iniciativa, tirando o Asta e Yuno. A gente não viu muito do líder dos Touros Negros ainda, mas eu espero que ainda seja trabalhado eles, porque são 28 episódios que eu vi, 27, então tem muita coisa para acontecer. E eu acho que é isso. Eu dei uma minha opinião sobre os episódios, sobre os arcos, para não ficar muito grande. Daqui a um tempo eu volto fazendo mais 25 ou 30 episódios. A gente já tá chegando lá perto dos 50. Eu espero que vocês acompanhem aqui comigo cada episódio, vão conversando e me motivando também a assistir muito. Não esqueçam de ver os parceiros lá nas redes sociais, no Twitter. E é isso, se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos. Vai ter vídeo, igual eu falei, a cada 30 ou 25 episódios. Ativem o sininho para vocês não perderem. Deixem um like porque ajuda muito. Compartilhe o vídeo que ajuda muito mais. E até semana que vem. Se vocês não forem inscritos do canal, a gente faz vídeo 3 dias por semana. No domingo tem live comentando algum assunto comigo e a ti. Então, até semana que vem e falou!